Afivelem os cintos que vai começar o podcast Atitude Positiva. O podcast para quem quer se aprofundar em assuntos complexos da aviação. Eu sou a Audrey, piloto de A320 e trabalho com fatores humanos na aviação. Eu sou a Karen, piloto de Boeing 737 e professora aqui na Escola Trem de Pouso. E esse é um novo momento aqui na Escola Trem de Pouso, onde a gente percebeu que sim, a formação de base ela continua sendo extremamente importante, piloto privado, piloto comercial, todos os cursos de formação, mas a gente também percebeu que a gente precisa ir além, que a gente precisa se aprofundar em assuntos que verdadeiramente vão fazer a diferença na sua formação e na sua carreira dentro da aviação. Independente do setor que você queira seguir, existem assuntos que não são tratados no piloto privado, no piloto comercial e que vão fazer muita diferença, né, Audrey? Então aí a gente começa falando sobre sistemas complexos e fatores humanos na aviação. O que é isso, Audrey? Conta para o pessoal. A Audrey falou na apresentação dela que ela já trabalha com fatores humanos há bastante tempo. Então conta para o pessoal o que é esse sistema complexo da aviação, o que são esses fatores humanos. Acredito que falar de sistema complexo, aviação e fatores humanos é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida, né? Se pegar 100% do meu tempo, provavelmente 90 e tantos dele eu vou estar falando desse assunto. Acho que para definir muito bem sistema complexo, é legal a gente até trazer uma relação entre sistema complicado e sistema complexo, né? Então, basicamente, eu sempre dou o exemplo de um sistema complicado, você pegar um relógio. Então, você leva um relógio lá, se ele tiver com algum problema para arrumar, ele tem aquela série de engrenagens dentro dele em que vai ser difícil de resolver, mas provavelmente um especialista vai pegar a chavinha dele lá, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, ele segue uma regra que ele já está acostumado a seguir, aquele sistema complicado vai ser resolvido. Já o sistema complexo, ele tem um pouquinho a mais do que isso. Então, são várias pessoas e coisas e o meio em que está todo mundo envolvido, em que as interações, diversas interações, mesmo que iguais ou similares, elas podem trazer resultados diferentes. Então, nem sempre existe uma linearidade de operação, né? Quando a gente fala de operação complexa, sistema complexo, são essas diversas interações que a gente tem no nosso dia a dia que podem trazer resultados parecidos ou completamente diferentes. E assim, o conhecimento disso pode trazer um avanço muito grande nesses resultados quando a gente recebe ou acaba passando por alguma situação dessa, né? Legal. E a gente percebe que pouco se fala sobre isso, né? Sempre aquela cartilha ali, né? Do piloto privado, do piloto comercial, e pouco se aprofunda nisso. A gente vê sempre aquela visão muito old, né, que a gente comenta muito ultrapassada, sempre falando ali de metodologias muito antigas, seja de ensino, seja de segurança de voo, né, a gente vê muita coisa que se usa ainda, né, em alguns contextos e que não deveriam mais ser utilizados, que a indústria da aviação ela já avançou muito, mas muitas vezes a gente vê um ensino, né, que acabou ficando para trás. No Trem de Pouso a gente já tem essa pegada, né, de trazer conteúdos muito mais alinhados com o mercado de trabalho, muito mais alinhados com a realidade da cabine de comando, quando a gente fala em formação de pilotos, né, e a gente percebe que isso é uma necessidade, né, então pouco se fala dessa complexidade, dessa interação, e a ideia aqui do podcast, né, do Atitude Positiva, é justamente a gente trazer isso, uma nova visão, uma visão mais moderna, uma visão mais ampla, uma visão mais útil e, obviamente, mais alinhado com o mercado de trabalho, não só porque você precisa aprender sobre esses assuntos, mas também porque é isso que vai fazer a diferença na tua operação, na tua segurança de voo, no teu know-how, né, no airmanship e todos esses conceitos. Então, definição excelente de sistemas complexos. E os fatores humanos, ele é um dos elementos, né, Audrey, desse sistema complexo, né? E tem uma história bem interessante aí, né? Que foi quando eu entrei na companhia, né? E assim, eu saí de um turbohélice para entrar num jato, então já não era um degrau tão grande que muita gente acaba saindo, né? Acho que tu saiu, né? Bem diferente, saí, também passei, eu fui e voltei, então... Então, assim, tem gente que sai ali do avião de pequeno porte já pro jato, acredito que deve sofrer bem mais, né? Mas eu tive bastante dificuldade ali no treinamento inicial, inclusive meu treinamento inicial ele foi em Miami, passei 30 dias lá com tudo pago, e eu nunca achei que era possível sofrer em Miami com tudo pago, né? Chorar em Miami, lá no quarto do hotel. Teve um dia que pegou um gatilho, assim, de estresse,
que eu fiquei 48 horas literalmente acordada, não conseguia dormir, só conseguia pensar naquele treinamento, naquelas panes, novos procedimentos, novos tudos, né, checklist, né, que a gente chama barata voa na cabine, né, quando tu vê lá, tu tá tocando em tudo que é coisa, querendo parar aquele alarme, né, de qualquer jeito. E a gente percebe como essa questão do fator humano impacta, né? Então, seja no treinamento, seja na operação do dia a dia. Então, são fatores, assim, que muitas vezes a gente não dá a devida atenção, né? E aí tem uma outra história bem interessante, né? Eu, particularmente, né? Eu sempre me considerei, assim, uma pessoa muito forte, muito, tipo, eu aguento qualquer parada, né? Né? A imagem, ela tá... Mais ou menos. E... quando eu entrei na companhia, né, teve esse processo ali introdutório, né, de Miami. Logo depois veio a pandemia, né, a minha turma ficou em licença não remunerada por 3 meses, ficou naquela vai, não vai, será que a gente vai ficar na companhia, será que não vai ficar? Então, toda essa pressão, né, aí retomamos o treinamento, já tinha dado essa pausa de 3 meses, então já voltou um pouquinho mais devagar, continuou ali a companhia que eu vou optou por refazer todo o treinamento, que eu achei muito legal. Né? Então, investiram ali naqueles pilotos, entenderam que aqueles pilotos passaram por esse momento delicado, né? Investiram, a gente fez mais 100 horas de voo, toda a turma. Eu lembro, inclusive, que eu tava para checar, tipo assim, sábado. E aí, domingo, segunda-feira... Não, desculpa, eu tava para checar na quarta. E aí, sábado, estourou a pandemia, volta, cheque cancelado, e ninguém mais sabia o que ia acontecer. Então, a companhia investiu, né? A gente fez todo o treinamento ali. E... quando eu tava, assim, tipo, prestes a checar, né, o meu pai, ele acabou sendo hospitalizado ali pelo Covid, e a gente tava brincando, né, ele até falando que ele ia tomar vinho pra curar o Covid. Eu lembro quando você contava ainda, até puxando esse gancho antes do seu pai, né, Karen, uma frase sua que me marcou muito, assim, quem é triste em Miami? Quem é triste, né? em Miami? Quem é triste em Miami? Eu fui triste em Miami com tudo pago. Pois é, e às vezes a gente escuta das pessoas, pô, mas eu fiz a viagem dos meus sonhos e eu fiquei triste lá, por quê, né? A gente às vezes não responde de acordo com o que a gente planejou, né? Sim. Mas essa sua frase, ela me pegou, assim, e eu lembro dela sempre que a gente vai pensar em falar sobre fator humano, porque isso é fator humano puro, Sim, né? Exatamente. Então, aconteceu ali, né, da gente estar naquela pressão do treinamento e tudo mais, então, eu sempre achava que eu deixava os meus problemas dentro da cabine, fora da cabine, né? Então, tu entra pro avião, eu sou uma pessoa, eu saio do avião, eu sou outra, né? Eu pensava isso comigo mesmo. Então, os meus problemas não podem impactar no meu ambiente de trabalho. E eu sempre tive isso para mim e sempre agi assim e tudo bem. Só que eu tive um baque muito grande, que o meu pai, ele entrou no hospital, né? E 30 dias depois, o meu pai faleceu. Tipo, do nada. Então, assim, foi um baque muito grande, porque o meu pai, ele sempre foi um pilar muito importante na minha vida, na minha formação, desde as formas como eu aprendi com ele, os exemplos, os tiros, né? Os tiros. Não, eu ia falar, você não. Eu também aprendi muito com seu pai, né? Diga-se, acho que eu e a faculdade toda, essa história, a gente vai puxar essa história daqui a pouco. Mas acho que todo mundo aprendeu com seu pai, se a gente ficou todo mundo tão triste por você e por tudo que estava acontecendo, imagina tudo que você passou naquela hora, né? E a gente não mede a nossa tristeza na hora que tá passando por ela, né? E isso abala muito e afeta muito qualquer pessoa. E o grande ponto é que eu tava nessa situação com meu pai no hospital, e eu voando. E eu lá, no meio da instrução, e problemas fora da cabine, e Karen Power dentro do avião. E, cara, eu ia muito mal. Eu ficava olhando assim, ó, o que aconteceu comigo? Eu acho que eu sou o Curupira. Tô com os pés pra trás, né? Nossa, eu tinha muita dificuldade mesmo, assim, sabe? E eu falo isso abertamente porque eu acho que nós somos humanos, né? E que bom que a gente pode olhar pra trás e ver que isso passou, né? Mas eu sentia, assim, que eu não conseguia evoluir como eu deveria na instrução, né? Passei por vários instrutores, até que depois, no final, eu tive um último instrutor ali que foi extremamente importante, né? Que ele me deu muita autoconfiança, eu consegui ir para o meu voo de cheque, consegui fazer o treinamento, consegui fazer a minha avaliação final, chequei, né? E foi um momento bem legal, assim, porque é como se todo aquele nosso processo de formação, ele fosse não concluído, mas, tipo assim, é um grande marco, né? Quando tu faz o teu voo de cheque, o teu primeiro voo na companhia. Então, são vários marcos, né? Importantes. Ninguém esquece isso, sabe? E eu não tava mais com meu pai ali, né? E fiquei com essa dificuldade. Ia pra rota, não sabia por quê,
né? Acho que o avião é difícil, acho que eu tenho dificuldade, com o tempo eu vou melhorar. Todo mundo me falava isso, né? Karen, com o tempo tu vai pegar o jeito e tal. Mas eu tinha muita dificuldade, tanto nos procedimentos quanto no handling mesmo, né? E eu realmente ficava pensando assim, cara, o que tá acontecendo comigo? Não descobri naquela época, né? Só que aí eu engravidei, né? Tive o meu nenê, a gente engravida, então a gente não pode voar. Então, ao todo, deu ali 1 ano e 3 meses, né? E aí, quando eu voltei pro voo, eu pensei, nossa, se eu já era ruim antes, imagina agora. Eu lembro quando você me falou isso, sabia que você tinha... Eu voltei de licença maternidade um pouco antes de você. Sim. E você falou, meu Deus, como que eu vou voltar? Aquela vez já foi tão difícil, agora eu não vou lembrar nem onde tá nada do avião. E eu lembro do dia que você me mandou uma mensagem e falou assim, nossa, foi tão tranquilo, foi tão mais fácil. Foi muito fácil. E uma coisa da tristeza, né, quando a gente tá passando por um problema... que a gente escutou muito na nossa vida, né? O problema fica em casa e você vai trabalhar com você mesma. A gente foi ensinado. A gente foi ensinado a fazer isso, né? A ser forte. E eu falo, tudo bem, o problema fica na sua casa, mas a emoção do problema vai te acompanhar onde você for. E ainda bem que acompanha, porque muitas das coisas boas, incríveis e muita saída da nossa zona de conforto, ela acontece na hora que você está passando por uma situação difícil. É muito mais fácil agora, né? Quando a gente pega esse viés de retrospectiva. Sim. Hoje, quando você chegou... Hoje não, né? Já há algum tempo que você voltou da licença maternidade, que você tinha passado por uma dificuldade, você fez referência àquilo, né? O seu cérebro te fez lembrar daquilo. Tipo, nossa, vou ter que passar por isso de novo e não foi nada disso. A gente percebe na retrospectiva o que estava realmente afetando. Mas é muito difícil ser vulnerável, além do que, né? Uma vez que você se torna vulnerável, você deixa com que as outras pessoas também se tornem vulneráveis. E isso tem uma riqueza muito grande quando a gente fala de fator humano, porque a gente é ser humano. A emoção do problema vai estar com a gente independente de onde a gente estiver. Seja a gente trabalhando, seja a gente na festa de família, a emoção do problema, ela não tem data especial, né? A emoção do problema, ela tá lá na Páscoa, ela tá lá numa terça-feira à tarde, não é verdade? Então, nossa, mas eu tô triste nesse evento tão maravilhoso. Não importa, a emoção do problema vai estar com você lá. E a gente pode estar 100% cognitivamente bem no problema ou não, depende do Depende do problema. Então, às vezes, claro, a gente sempre tem algum tipo de problema, né? Certamente quem tá nos ouvindo aí tem um problema na sua mente, seja uma coisa pequena, seja uma coisa grande. E certamente esse problema, ele pode ou não impactar a sua vida profissional. Se é um problema pequeno, ok, né? Tu consegue lidar com aquilo ali. Só que o meu pai era, tipo assim, tudo pra mim. Era um porto seguro, né, Karen? Era um porto seguro na minha vida. Então, claro que eu acho que todos os nossos pais, né, pai e mãe, são extremamente importantes, mas cada um com a sua responsabilidade, com o seu viés, né? Então, meu pai me trouxe muito essa coisa, assim, de trabalho, né, de responsabilidade, de aprender através do exemplo, né, de correr atrás das coisas, de ter disciplina, né? E a gente tinha uma afinidade muito grande. E, assim, eu nunca tinha perdido ninguém na vida. Então, tipo assim, pô, Deus caprichou, né? Começou alto, né? Bem. Então, assim, foi realmente um baque muito grande, só que eu não achava, sinceramente, eu não achava que isso seria capaz de impactar a minha performance no voo. Tanto que em nenhum momento eu pensei em pedir pra sair do voo. Eu não pedi nenhuma folga, eu segui a escala. Fez o que tinha que fazer, Fiz o que tinha que fazer. Porque a gente tende a fazer o que tem que ser feito, né? Não importa. Porque tá escrito, entende? E eu realmente não achava que isso impactava a minha performance. Eu só fui perceber isso depois que eu voltei de licença e depois que eu vi assim, cara, por que o meu voo tá fluindo tão bem? Mas eu assim, parecia outra pessoa voando. Eu liguei para esse meu instrutor, que me liberou pro cheque, e eu falei assim, tu não vai acreditar. E ele disse, fala. Ele disse assim, eu pareço outra pessoa voando. Impressionante. Né? Você era outra pessoa. Aí que tá, outra pessoa. A gente acha que não, imagina, as coisas não vão me afetar. E por que a gente fala tanto disso, né, cara, de fator humano? Por que a gente fala tanto não chega ainda, não só a saúde mental, mas de como a gente está no nosso dia a dia. Porque isso afeta tudo. Afeta o nosso dia hoje, afeta como que as coisas vão ser nos próximos dias. Nós somos seres humanos e a gente tem que aprender que não é só lidar com os problemas. Às vezes a gente precisa dar uma pausa, né? Às vezes a gente precisa dar aquela paradinha, às vezes a gente precisa respirar. Mas é fácil olhar isso agora, né? Hoje você lembra, você vê o que estava te afetando. Mas na hora... Você tem que fazer o que deve ser feito. Na hora tu entra naquela visão de túnel, né? Onde tu não enxerga mais as coisas que estão na lateral. E quando tu sai do túnel, tu consegue enxergar o túnel e em volta do túnel, que é o tal do hindsight bias, né? Que a gente fala várias vezes. Grande Sidney Dekker, né? Acho que esse vai ser o primeiro de muitos, mas vão me deixar aqui solto. Eu vou começar a falar do Sidney Dekker a cada
35 minutos 35 se bobear. segundos. Porque realmente ele tem, assim, muitos fatores importantes quando a gente fala de fatores humanos na aviação e como que a gente olha para as coisas depois que elas aconteceram, como que a gente tem que olhar para enquanto elas estão acontecendo, né? Como você fazer uma análise da sua situação lá atrás hoje, que você tem todas as ferramentas disponíveis, se torna muito simples, né? O duro é quando você está lá sentada, você tem uma escala já publicada por 45 dias para seguir, e você tem que seguir aquilo, você vai seguir, você está em instrução, e você tá com um problemão dentro de casa que nem você ainda sabe lidar direito. Agora, depois que passa, você fala, pô, o meu grande problema não é que eu era um grande problema, eu estava perante uma situação tão difícil de resolver que sozinha eu não estava conseguindo resolver. Sim. E é difícil a gente perceber isso de nós mesmos, tanto que na maioria das vezes, quem percebe que alguém não tá bem é alguém muito próximo. São as pessoas que estão acostumadas com aquela pessoa. Ou porque ela tá mais quieta, ou porque tá falando muito, ou porque parou de aparecer, ou porque tá aparecendo muito, ou porque tá tendo um comportamento muito diferente do padrão dela, né? Sabe aquela pessoa que adora sair de final de semana? Todo final de semana tá no barzinho, no restaurante, por 10 anos. Tem 3 meses que a pessoa só quer ir no cinema, ficar em casa e não atende ninguém no telefone. Então é uma coisa esquisita ali. E o oposto também é verdadeiro, né? Eu lembro que tu me falou uma coisa que eu achei bem interessante, assim, acho que vale a pena compartilhar, que é os extremos das emoções, né? Então, quando tu tá muito feliz ou quando tu tá muito triste, isso impacta a tua performance. Então, a pergunta que eu faço, quando você tá muito triste, né? Muito triste, o muito é uma unidade de medida que vai variar de pessoa para pessoa, né? O muito para mim pode ser diferente do muito para você e definitivamente indiferente. Mas assim, quando a gente tá triste, eu consigo performar bem? Eu tô cognitivamente bem? Depende, pode ser que eu esteja. Pode ser que eu esteja triste fazendo tudo perfeitamente. E pode ser que eu esteja triste num ponto em que não esteja. E aí, quando você troca, né? E quando eu tô muito feliz? O êxtase, a felicidade extrema, ela tem liberações hormonais no nosso cérebro que causam situações, reações no nosso corpo, tanto quanto uma tristeza extrema. Então, né, se você tá muito feliz, às vezes, aquele estresse positivo, vamos dizer assim, talvez bem no vulgar da palavra, pode ser que você não esteja operando bem, porque você tá num estado de êxtase muito alto. Então, a gente, às vezes, menospreza as grandes emoções, tipo, não, mas eu tô muito feliz, eu tô muito bem. E, às vezes, a gente acaba perdendo alguma coisa cognitivamente por conta dos extremos, seja ele muito bom ou muito ruim, né? Então, às vezes, quando você coloca essa questão da extrema tristeza ou da extrema alegria, ou só de uma tristeza ou da alegria, a gente acaba dando um alerta. Pô, tem razão, às vezes a gente tá tão feliz. Você já viu? Eu vi um vídeo esses dias, eu não vou lembrar agora de quem que é esse vídeo, mas você pega uma pessoa que assusta de alegria, ela fica muito feliz com uma notícia e ela não consegue reagir. Vocês já viram isso? Sim, eu já... A pessoa trava. Então, assim, você... Né, por que você espera muito feliz da risada? Ai, que legal, se emociona. Não, a pessoa trava, tem um startle effect. Acho que a gente ainda vai falar muito de startle effect aqui, né? Então, tem aquele efeito surpresa, mas é um efeito surpresa de uma coisa muito... Congela, tipo... Congela. Você fala assim, nossa, mas como que a pessoa congela? Como que isso foi tão feliz? Geralmente a gente aloca o susto ao negativo, né? E no positivo? A pessoa também não assusta? Assusta, né? Aqueles momentos de... uma notícia Sim, muito aquela chocante. coisa que tu fica sem reação, assim. Alguém te dá uma notícia, seja ela muito boa ou muito ruim, tu, tipo... É liberação hormonal. O nosso cérebro, ele trabalha de uma forma inteligentíssima, muito melhor do que a gente pode imaginar, né? Apesar de preguiçoso, ele é muito inteligente. Na verdade, ele não é preguiçoso, ele está economizando energia para sobreviver. Tem razão. Mas eu, falando sobre o seu pai, né? Eu lembro quando você contou pra gente, né? Quando você passou a notícia, acho que todo mundo... para quem não sabe, né? Grupo, assim, né? Eu e a Karen, a gente fez faculdade juntas. Então, nossa história vem aí de longa data. A gente se conhece desde 2009. E a primeira... ela lembra datas. Eu lembro datas. Eu tive que fazer umas contas rápidas aqui enquanto você falava comigo. Em 2009, a gente estava no primeiro dia de faculdade. Eu sou de São Paulo, né? A faculdade era em Porto Alegre. Eu estava lá longe de todo mundo, sem saber nem como agir no dia a dia. E eu sentei lá no auditório, numa cadeirinha sozinha, quieta, e fiquei lá onde eu fiquei. E aí, entra a única outra menina que estava na sala de aula, que era a Karen, né? Ela entrou, falei, meu Deus, mais uma menina, será que ela vai? O que será que ela vai fazer? Fiquei pra gente... O que será que ela faz? Eu tô acostumada só a lidar com homens. A gente tinha 18 anos de idade,
E aí ela veio, sentou do meu lado e falou algo parecido com: vi que você era a única mulher e vim aqui e sentei do seu lado. Não foi tipo assim, graças a Deus, um cabelo comprido. Ah, foi. Prazer, eu sou a Karen. E ali, acho que desde aquele dia, a gente continuou em uma relação de amizade, algumas explosões de laboratório de física. Sim. E logo depois desse primeiro dia, nós tivemos um churrasco, né? Que os veteranos faziam um churrasco para os bichos. E quando você estava falando do seu pai, eu acho que assim como eu, todo mundo tem uma primeira imagem do pai da Karen engraçadíssima. Sim, eu fiquei apelidada como a Karen dos tiros na faculdade. A Karen dos tiros. Gente, era um churrasco com... Lá, já tem umas 50 pessoas na chácara da Karen. Não, esse churrasco tu não faz ideia. Na verdade, a fazenda era da minha madrasta. E até hoje eu não sei se minha madrasta sabia desse churrasco. Não, ela não sabia. Porque chegou, assim, a uns 3 ônibus, assim, na fazenda. E ela petrificou. Agora ela vai saber, né? Agora ela vai saber. Start Effect. Ela petrificou, assim, tipo, 3 ônibus chegando de gente, tomando trago e comendo carne e pulando na piscina. Tinha um boi, né? Um boi no... Não lembro do boi. Seu pai doou um boi pro churrasco. Foi, é verdade. E aí, o que aconteceu? Imagina um monte de semi-adolescentes, criança de 17, 18, 19, acho que o mais velho devia ter 21. Não, e tinha toda a faculdade, porque era aquela coisa assim, chama o fulano. O fulano não vai. Pô, o churrasco dos bichos. Então era aquele churrasco que, tipo assim, tinha gente que tu já tinha se formado há uns 10 anos na faculdade e o pessoal tava lá. Exato. E só que mesmo, né, com toda a cidade, ninguém sabia formar fila pra pegar comida. Não. E aí o pai da Karen, com toda a delicadeza que ele tinha, ele pegou uma arma, deu 3 tiros pro alto. Foi efetivo. Nunca vi uma fila se formar tão rapidamente. Estão querendo ou não, todo mundo conheceu o seu pai. E a gente que era mais próximas e o pessoal que estudou na mesma sala que a gente estava sempre muito junto, né? Porque muita gente de outro estado, então a gente estava sempre junto. A gente acaba formando quase que uma família, né, nesse período. Então a gente estava muito próximo. E eu lembro do dia da notícia, eu lembro quando você estava em instrução, eu lembro de você falando das suas dificuldades e venho dizer que mesmo... Eu, naquela época, ouvindo você falar, eu fiquei tão preocupada com o seu bem-estar na época que eu também nem cheguei a pensar em falar, Karen, você não pensou em sair do voo? Nossa, eu não pensei nenhum segundo. Nenhum segundo. É porque isso não tá na nossa cabeça. Não. É isso que tu falou. A escala está publicada e, tipo, eu vou fazer o que tem que ser feito. Né? Fator humano puro, né? E aí a gente traz isso para essa história, mas vamos pensar no nosso dia a dia, né? A gente conversa com, sei lá quantas pessoas que a gente conversa por dia e acho que uma imagem que a gente costuma passar para as pessoas, nossa, como elas são fortes, como elas não têm problema na vida, né? Elas não passam por nada e não é bem verdade, né? E é a vida do Instagram, né? Ninguém posta na fossa, né? A pessoa pode até não postar, né? Se ela passa muito tempo sem postar, talvez ela esteja na fossa ou talvez ela seja low profile também, né? Pode acontecer, mas o Instagram é um mundo lindo, né? O Instagram é um mundo lindo, o mundo, né, das conquistas, e é super legal. Eu adoro Instagram porque eu consigo acompanhar os meus amigos de forma natural. Então eu sei que o fulano fez isso, que o fulano fez aquilo, que o fulano tá voando, passou. Hoje eu vi mesmo, né, que uma amiga minha passou na Emirates. Pô, que legal, fui lá, comentei. Então é legal essa vida digital porque a gente consegue interagir, né? Eu, sinceramente, eu não lembro como que a gente vivia sem isso. Eu não lembro se a gente se ligava, eu não lembro. Porque isso é tão presente, é tão real na nossa vida. E seja para acompanhar um amigo, seja para estudar. Hoje os cursos online, né? Tem aí o curso de piloto privado, trem de pouso, piloto comercial, rumo certo, piloto preparado, dentre outras coisas que virão, né? O online, ele trouxe pra gente a capacidade de rápida informação. Tem um lado negativo, né? Que a gente precisa ter um controlado de internet, mas a possibilidade que a internet traz pra gente, a velocidade que isso atinge as pessoas, a quantidade de informação boa que a gente consegue transmitir, consumir, é absurda e vai ser, acho, cada vez mais, né? A internet abriu esse leque e, apesar de todos os pesares difíceis que a pandemia trouxe, né, você está aqui para trazer até o seu relato pessoal, a pandemia trouxe essa questão dos cursos EAD e da internet, de uma utilização dessa comunicação online e efetiva muito boa, né, que talvez a gente não tinha tanto isso, mesmo que já existisse. Mas não talvez na mesma frequência. Eu acho que a pandemia, ela tornou isso uma necessidade, né? Então, não tinha como fazer de outra forma. As pessoas precisavam continuar estudando, se comunicando, interagindo. E o ser humano é um ser social. A gente não nasceu para ficar sozinho. A gente nasceu para se relacionar. Então, a pandemia, ela trouxe isso, né? Você não pode mais se relacionar com seus pares. E agora? Como é que a gente vai fazer isso? Né? Então, voltando ali, né? A gente estava falando do Instagram, das vidas perfeitas e tal. Então, muitas vezes isso tem sim um impacto positivo, mas também tem um impacto muito positivo, né? Porque se a gente sabe utilizar esse recurso, isso é o poder, né?
Não, com certeza. E uma coisa eu estava lendo esses dias, eu não sei se eu vou usar o nome certo, mas eles estavam falando, por exemplo, de um burnout de rede social, né? Porque muita gente passa muito tempo olhando o mundo bonito, né? Muito tempo olhando tudo que está acontecendo e, pô, mas por que a minha vida não tá bonita quanto que eu tô vendo? Tem uma expressão bem legal que é comparar o palco dos outros com os seus bastidores. Não tem como, né? Você vai comparar, é o tal comparar banana com maçã, né? Eles não fazem sentido. Mas é interessante que o Brasil hoje, pelo menos o último dado que eu olhei, é o país mais ansioso do mundo. E se a gente é o país mais ansioso do mundo, então as pessoas que moram aqui, né? Todo mundo aqui, a gente está incluído nesse pacote. Não estou falando que está todo mundo aqui ansioso. Mas tem um motivo para isso. E pensa que todas essas pessoas estão trabalhando. Essas pessoas estão trabalhando na aviação, fora dela. Essas pessoas estão em ambientes lineares. Essas pessoas estão em ambientes complicados. E essas pessoas também estão nos ambientes complexos. E uma frase que me pegou também, assim, quando eu me aprofundei mais em fator humano nos últimos anos, é: a vulnerabilidade conecta. Uma vez que você se mostra vulnerável, você faz com que a outra pessoa também se sinta confortável em ficar vulnerável. Então vamos ter um monte de gente falando dos próprios problemas sem conseguir resolver? Não. O objetivo é que a gente consiga resolver. Mas a gente é que nem uma bexiguinha, né? Sem válvula de escape, gente. Só encher, uma hora estoura. A gente precisa ter uma válvula de escape, seja ela um hobby, alguma coisa para fazer, um amigo para chorar no ombro, porque a aviação, ela demanda muito das pessoas, seja a posição que você tiver na aviação, qualquer outro ambiente complexo, demanda muito das pessoas, a gente precisa estar muito bem, mesmo quando triste, mas a gente precisa saber esse nosso limite de autoavaliação, e se autoavaliar é muito difícil, principalmente quando a gente não tá bem. Sim. Então, você falar sobre, a gente conseguir trazer o fator humano e o quanto isso é importante nas relações, o tal do homem meio máquina, né? O quanto que a gente faz interfere no dia a dia, faz com que a gente tenha cada vez mais um conhecimento melhor de nós mesmos, um conhecimento melhor do outro, melhores comunicações, melhores formas para que a gente leve os problemas, que a gente lide com os problemas. Por quê? Vamos acabar com os problemas? Não vamos, né? Mas a gente precisa gerenciar eles de uma melhor forma. E mesmo que a gente gerencie exatamente igual ontem, o resultado pode não ser o mesmo. De novo, né? A gente está falando de ambiente complexo. Somos pessoas inseridas nesse sistema e isso traz, assim, uma gama de atividades e uma gama de retornos que a gente pode ter muito, muito alta, né? E claro que aqui a gente está falando de sistemas complexos, especificamente na aviação, porque é com isso que a gente trabalha. Mas existem diversas outras indústrias que compartilham da mesma, ou até às vezes mais, complexidade. As mesmas dores, né? As mesmas dores. Então, quando a gente fala, por exemplo, da medicina, a gente tem a mesma característica, né? Vários elementos interagindo entre si e tu não sabe exatamente qual é o resultado final. Claro que a gente vai ter processos, né, protocolos, procedimentos, para que o resultado final seja o mais próximo possível daquilo que nós gostaríamos. Mas não necessariamente ele vai ser igual. Que é o que também a gente fala muito do trabalho prescrito e do trabalho real. Com certeza. Né? Uma coisa é o que está escrito no manual, outra coisa é o que tu de fato executa. Que é o que a gente chama de practical drift, né? Então você tem ali o mundo ideal, né? O preto no branco, e qual a diferença do que realmente está acontecendo, né? O quanto a gente aceita que seja diferente. Um pouco vai ser, mas tem um limite, né? Uma característica interessante de sistema complexo, como você bem falou, né, Karen, que a gente está falando de aviação, que é a nossa área, mas isso abrange outras áreas, é a questão de resolução de problemas, né? Nada mais o nosso dia a dia é resolver problemas. Sim. E a gente tem, assim, num grosso, problemas bem estruturados e mal estruturados, né? Geralmente, os bem estruturados, a gente tem um algoritmo, a gente tem uma sequência, né? Que é o reloginho, é basicamente o sistema tem complicado. Flow, tem o QRH. E o problema mal estruturado é aquele problema que ele tá apresentado a você que a resolução dele está em risco e ambiguidade. Né? Então, fale mais sobre isso. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, quando você tem risco e ambiguidade, ambiente complexo, hospitais, aviação, indústrias, essas petrolíferas, né? Então, muitas decisões que você tem que tomar, além do risco e ambiguidade, você tem a pressão de tempo. Você tem um tempo para que aquela coisa aconteça. E o tempo, ele é muito valioso nesses ambientes, né? Existem demandas que a gente vai ter um tempo maior para que aquilo seja, para que um problema seja solucionado, mas nós temos situações em que a gente tem um tempo curto. Agora, você junta, né, um tempo curto sob risco e ambiguidade, é muito mais difícil. Mas tem um detalhe, né, que a gente sorrindo, né, no caso. Sorrindo. Por fora, sempre sorrindo, né? Mas o que eu falo assim, o problema bem estruturado ou mais estruturado, qual que é mais difícil de resolver?
resolver. Parece que é um mal, mas depende de como ele é apresentado. Porque é muito fácil a gente saber que aquele problema é um problema X ou Y, sentado na cadeira 10 anos depois, com todas as informações disponíveis. Exatamente. Mas na hora que a informação chega para você, você não recebe ela de uma forma cronológica. Você recebe um problema. Aí daqui a pouco te aparece um outro negocinho ali. Daqui a pouco te aparece uma outra situação. Que entra também um pouco daquela coisa da seletividade perceptiva. Então, tu vai perceber aquilo que o teu cérebro pegar na hora, né? A gente não tem como ter acesso a todas as informações. Por exemplo, você que está aí na sua casa, você sabe que cor é a parede? Que cor é o tapete? Qual é o ímã que está na geladeira? Essa pergunta é boa, né? Porque eu tô aqui pensando agora coisas que se você me perguntar da minha casa... Não, coisas aqui do estúdio. Será que tem tapete aqui ou é piso frio? Tu não sabe. Tu não percebeu isso quando tu entrou. Então é isso que eu quero dizer. Por mais que tu esteja... Olha que loucura. Por mais que tu esteja inserido, vendo, utilizando todos os teus sentidos, sem ter um problema, tu não consegue perceber todos os elementos à tua volta. Então, naturalmente, tu já tem uma seletividade perceptiva. Agora, tu joga esse conceito dentro de uma situação complexa, de um problema que se apresenta na cabine, seja que se apresenta na sua vida, com certeza a sua seletividade perceptiva ela vai ser ainda mais limitada. A gente não encontra o que a gente não está procurando. E aí que o treinamento entra, né? A pessoa ser extremamente bem treinada, se aprofundar. Por isso que a gente está falando aqui de sistemas complexos. A gente vai trazer vários temas, vários convidados. Esse é só o primeiro de uma sequência de podcasts que vão ser produzidos aqui no nosso canal. Só abertura, né? Só o início. E é justamente para a gente abrir a nossa mente para isso. Pô, eu preciso me aprofundar mais. Porque quando tu vai resolver um problema complexo, tu vai acessar coisas que tu nem lembra que tu lembrava. Então, não é só a gente estudar ali o PP, o PC, né? Eu preciso me aprofundar nisso. Eu preciso me apropriar desse conhecimento. Eu preciso discutir a respeito disso. Eu preciso pensar a respeito disso. Eu preciso ler a respeito disso. Então, resolver e estar em um ambiente complexo é uma responsabilidade extrema. E você falou um pouquinho aí, né, durante sua história sobre treinamento, né? Isso é o valor que tem o treinamento. Quanto mais bem treinado, né? Quanto mais treinado nós estamos, quanto mais informação a gente tem ao longo da nossa vida e na nossa carreira, a gente tem mais informação guardado ali para que a gente possa acessar nos momentos oportunos, porque pode ser que hoje a gente acabe acessando uma informação antiga ali, né? E ela pode nos ajudar. Mas isso é treinamento, é conhecimento, é tempo. Esses tempos eu estava estudando ali para o simulador, né? Estudando as manobras, aí a gente tem os videozinhos ali, né? Eu estava estudando e minha mãe chegou atrás assim, o que tá fazendo? Não, tô estudando aqui umas manobras e tal. Tá, mas os caras estão em pane? Tipo, porque é tudo muito frio, né? Então, tipo, fogo no motor esquerdo, puxa, faz as sessões de memória, checklist, tá. Então é tudo muito assim, com calma, elegância e tranquilidade. Parece que tá numa condição normal. É verdade. Tá, mas tá pegando fogo no motor mesmo? É bem Falei, verdade. sim, tá pegando fogo no motor e eles estão fazendo o procedimento. Nossa, mas e como é que controla? Treinamento, checklist, procedimento, estudo. Né? É a experiência que a gente fala, né? Experiência, conhecimento especializado, né? Adequado, especializado. Isso é ao longo da vida, isso é com o tempo. E tudo isso traz resultado para esse sistema complexo que a gente tanto está falando, né? Acho que palavras-chave para a gente aí é sistema complexo, é o que a gente mais vai falar nos próximos meses, anos, não sei, mas é uma área muito abrangente, depende muito de todo mundo que está inserido, a gente só trabalha em equipe, né? Ninguém faz nada sozinho hoje em dia. E outro ponto também, né, que a gente até estava comentando aqui antes, né, da gente entrar no podcast, é que a indústria precisa desses profissionais com esses conhecimentos. Então, seja dentro da cabine de comando, seja fora, porque o universo de uma companhia não é só o avião, não é só dentro da cabine. Dentro da cabine a gente está executando, digamos assim, o trabalho final, né, o objetivo principal da companhia. Mas em volta, para esse avião decolar, quantas pessoas estão trabalhando atrás? É muita gente para não só um objetivo único, né, mas um objetivo talvez ali naquele momento principal, mas tem muita gente trabalhando. E uma coisa que às vezes eu falo quando eu tô conversando com algum amigo meu, assim, é muito difícil você fazer de uma forma diferente aquilo que você faz todos os dias de um mesmo jeito. E às vezes, quando você tá sob um problema parecido com algo conhecido, a gente tende a fazer coisas repetidas, né? Então, trazer conhecimento, falar sobre esse assunto, colocar essa questão do fator humano, eu acho que é para cada vez mais ajudar a gente a pensar de formas diferentes coisas
coisas que a gente faz todos os dias, né? Por que a gente... Sabe quando você pega o carro, para todo dia faz o mesmo caminho? Se você tiver que passar na farmácia, já era. Você vai errar de entrar para a farmácia, né? Você vai fazer o caminho correto. Então, tudo que tem que fazer você pensar para fazer de uma forma diferente algo que você faz todos os dias é muito difícil. E quando você traz esse conhecimento, ele facilita para que essas decisões sejam mais bem estabelecidas, mais bem tomadas, mais bem embasadas. Até a própria consciência, né? De que, beleza, isso é um sistema complexo, preciso fazer diferente. Então, calma, respira, né? Respira, oxigena o cérebro, deixa as conexões fluírem e faz o que está previsto ali, né? Com certeza. Então, e cada vez mais a indústria precisa dessas pessoas, né? Com esse tipo de conhecimento. E quanto mais a gente falar sobre isso e trazer os nossos convidados aqui, vários temas diferentes, porque sistema complexo, ele é muito abrangente, né? Então, a gente pode estar falando hoje, a gente está falando mais de fator humano, né? Trouxemos algumas histórias aqui, né? Para iluminar esse ponto. Mas a gente pode falar de performance, a gente pode falar de sistemas, medicina. A gente pode falar de milhões de assuntos, porque tudo isso está dentro do universo dos sistemas engenharia, complexos. Planejamento e assunto que não falta aí. A gente tem uma galera legal que vai chegar por aí daqui a pouco para falar. Aí. E quanto mais gente estiver sabendo, estiver consciente, estiver estudando e se aprofundando nesses assuntos, mais segura vai ser a nossa indústria da aviação. E esse foi o primeiro episódio do podcast Atitude Positiva, o podcast para quem quer se aprofundar em assuntos complexos da aviação. Vejo vocês no próximo episódio. Obrigada.